sou Daniel Oliveira, sejam bem-vindos a este canal que fala muito de dupla Grenal. E aqui, você sabe, tem opinião, informação e interatividade. Portanto, te inscreve no canal, mete like no vídeo e dedo no sininho, certo? Vamos falar do Grêmio e uma excelente entrevista que o presidente Romildo Bolzan Júnior concedeu na tarde desta quarta-feira ao repórter Jairo Cuba, da Rádio Galera. Uma entrevista que teve uma duração de aproximadamente 30 minutos, em que o presidente esclareceu algumas questões e reafirmou outras, como, por exemplo, a situação envolvendo o Everton. O Grêmio está muito tranquilo na relação que estabeleceu com o atleta, com uma boa renovação de contrato até o ano de 2023, bem como a relação que tem com o staff do jogador. O presidente Romildo Bolzan Júnior admite que o atleta tem sim uma vontade de atuar no futebol europeu. Considera o presidente do Grêmio que é difícil o Everton permanecer toda a temporada, mas está já satisfeito com o fato de que o atleta fica até a metade do ano. Everton recebeu apenas sondagens, nenhuma proposta oficial, por isso que o jogador permanece no Grêmio até a metade de 2020. Sobre possibilidade de reforços, o presidente fez questão também de destacar que o Grêmio já tem o seu grupo formado para a primeira fase da Libertadores da América. O Grêmio não vai fazer nenhum tipo de contratação agora, vai começar a Libertadores com aquilo que ele de fato tem. Embora o Grêmio esteja realmente, a gente sabe, monitorando o mercado, a situação de dois jogadores, dá para dizer um terceiro, mas de uma forma diferente. Os dois jogadores seriam Rafael Carioca, o Carlos Eduardo, e aí dá para colocar o Carlos Sanches na parada, né? Mas pelo menos um deles, um jogador, o Grêmio espera que vá contar na temporada, e muito provavelmente seja o Rafael Carioca, que ainda não definiu a questão de renovação de contrato, mas o Grêmio deu uma recuada, algo que faz parte, e aí tenta ver qual a relação que o Tigres vai estabelecer com o Rafael Carioca, se vai liberar o jogador ali na metade do ano, ou então se vai conseguir renovar o contrato com o atleta por mais um período. Outro ponto importante que o presidente falou é sobre a composição deste grupo do Grêmio, que eu falei está pronto para a disputa da Libertadores da América. O presidente entende que neste ano, Renato encaixando as peças, o Grêmio tem condição de ganhar títulos, de fazer frente e tornar-se campeão. Isso faz com que o Grêmio, por exemplo, encare o Campeonato Brasileiro de uma outra forma. E aquilo que num passado não distante, aliás, muito próximo, trouxe um bom sentimento na variação de temporada do Grêmio, neste ano de 2020 é encarado de uma forma bem diferente. Preste atenção no que diz o presidente Romildo Bolzan Júnior. Terá, não resta dúvida que terá. O Grêmio não ganha esse campeonato já faz bastante tempo, está na hora de disputá-lo. O Grêmio tem participado de uma maneira importante nesses últimos tempos, ou é terceiro, ou é quarto, é vice-campeão, sempre fica naquela, próximo da ponta de cima da tabela, tem classificação garantida na Libertadores sempre por conta disso, mas é insuficiente. Eu acho que o elenco que a gente montou esse ano, como eu disse, sem encaixar completamente as peças, e a gente tiver um ano não de tanto prejuízo de ordem de lesões e tudo mais, o Grêmio se faz em condições de disputar o Brasileiro. E repondo de uma maneira mais consistente o elenco, a gente tem condições de disputar melhor. Porque o Grêmio, quando finalizou o campeonato quando saiu da Libertadores, o Grêmio jogou 10 partidas e ganhou 8. Então vamos combinar. Nós temos a cultura de saber fazer isso também. É que as decisões se apresentam e a gente tem que trabalhar esse assunto para decidir. Quer dizer, uma decisão é uma decisão, não vamos prevaricar, não vamos duvidar sobre ela, vamos fazer o que temos que fazer. Mas o Grêmio, se tiver um elenco em condições de estar sempre disputando, pode ter condições de ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu gostaria muito de ganhar o Campeonato Brasileiro, muito mesmo. O presidente do Grêmio também admitiu que enviou um ofício junto à CBF, o Grêmio que exige a taça do Supercampeonato Brasileiro. O Grêmio que acabou vencendo o Vasco da Gama, foram 2 jogos, né, na fase inicial da Libertadores da América. O Grêmio venceu
o duelo contra o Vasco da Gama, o Vasco que foi o campeão brasileiro em 89 e o Grêmio disputou como campeão da Copa do Brasil, mas o Grêmio até agora não recebeu a taça, e esse assunto meio que voltou à tona depois do título do Flamengo diante do Atlético Paranaense, disputado no final de semana lá em Brasília com a vitória do Flamengo por 3-0. Portanto, o Grêmio fez uma avaliação histórica a respeito do confronto contra o Vasco da Gama e comunicou oficialmente à CBF que quer receber a taça. É um direito que o Grêmio tem, afinal o Grêmio ganhou o título, entre aspas, o nome do título, mas a materialização do título, que é a taça, o Grêmio até agora não recebeu. E olha que nós estamos falando de 2020, numa competição que foi disputada em 1990. O presidente do Grêmio também falou sobre o futebol feminino, que está realmente se tornando uma realidade no clube. Eu já trouxe esta informação há um tempo, que o Grêmio mirava um profissional para dirigir aí a categoria, e isso acaba acontecendo, Um profissional tem experiência em marketing e gestão, e o Grêmio acabou de fato fazendo isso. Futebol feminino hoje que gera ao Grêmio um custo de 3 milhões de reais ao mês. Portanto, o Grêmio não está de brincadeira não com a questão desta categoria do futebol, que o presidente entende vem passando por uma valorização e será mais valorizado ainda, servindo até como rotina para os grandes clubes do futebol brasileiro. Outro ponto importante que o presidente do Grêmio fez questão de ressaltar é de um problema que traz ao mandatário tricolor o otimismo de ter uma solução nesta temporada, de ser resolvido, batido o martelo em 2020. E a questão, claro, é o entorno da Arena do Grêmio. Nós tínhamos uma situação que vinha muito de ordem fiscal tributária e que acabou não se consolidando, mas mesmo assim as negociações permaneceram com este viés, com esse conteúdo, quer dizer, não pode ter um aproveitamento pleno, mas terá um aproveitamento. Estamos fortemente tentando finalizar nossa situação de acordo com a Prefeitura, com a AES, das questões do entorno, apresentar uma sugestão ao Ministério Público para que isso efetivamente aconteça. A Prefeitura de Porto Alegre, no dia de ontem, emitiu uma nota a respeito desta matéria, publicizou uma nota e essa nota conta com a nossa aprovação, no sentido de que devemos apresentar uma proposta para o Ministério Público em caráter definitivo, que já seria o ajuste de todas as partes, para que depois o Ministério Público fizesse as suas avaliações, as suas observações, e se tivesse que acrescentar mais alguma coisa, ou solicitar mais alguma coisa, também solicitasse. Mas estamos muito confiantes de que durante este ano a gente possa finalizar. Só não dou mais data, não falo mais em prazo, não falo em absolutamente mais nada, simplesmente reafirmo a nossa segurança, a nossa certeza que é um assunto que será finalizado. Foi, portanto, uma entrevista muito importante, muito esclarecedora do presidente Romildo Bolzan Júnior. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você que quiser acompanhar a entrevista na íntegra. Beleza? Sempre lembrando, 3 recados importantes. Te inscreve no canal, mete like no vídeo, dedo no sininho e tem mais um ainda que eu esqueci. Comentário aqui embaixo, porque daqui a pouquinho a gente vai interagir, trocar uma ideia bacana, beleza? Fui!